Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para mais uma aula de arte, aula de número 34. E hoje eu quero trazer e diferenciar um pouquinho com vocês aí o que é arte, artesanato e design, né? Essas categorias artísticas aí, o que elas têm de diferente e o que elas têm em comum também e por que todas estão aí no mundo das artes. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, dialogar aí com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação também nas produções visuais e diferenciar então as categorias artísticas. No campo das artes, né, falando de algo bem amplo, existem diversas técnicas, materiais, profissionais, enfim, vários tipos de arte diferente também, tá? Hoje em dia, classificam-se em 11 tipos de arte, tá? Que são elas: música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, história em quadrinhos, jogos eletrônicos e arte digital. Então vejam, já está crescendo muito do que muitos anos atrás, né? Já esses jogos eletrônicos, a arte digital já não haviam. E quem sabe, né, daqui a alguns anos acrescentem-se mais tipos de arte também. Essas artes, cada uma tem uma característica específica, tem, enfim, materiais que são utilizados, mas todos têm esse objetivo artístico, então. Nessa aula, então, a gente quero mostrar para vocês alguns profissionais ali específicos desse mundo das artes e também diferenciar essas categorias. Então, eu escolhi, por exemplo, arte, artesanato e design, né? Quem é o artesão, o artista, o designer? Então, como eles se diferem e como eles se assemelham ao mesmo tempo, tá? Então é bem bacana, existem algumas diferenças sutis, mas muito importantes para essa diferenciação e para a gente ver que tá tudo muito interligado também. Começando com o artesão. O artesão, ele é um profissional que vai criar os produtos de forma manual, né? Com o auxílio de ferramentas, mas uma produção meramente manual. A sua profissão, usualmente, ela requer algum tipo de habilidade ou conhecimento especializado na prática, né? Por exemplo, esculturas de barro, miniaturas, tricô, crochê, enfim, existem vários tipos de artesanatos, né? E o artesão é quem produz esse tipo de material, então. E o artesanato, ele faz parte, então, da cultura de um povo, né? Ele acaba sendo regional. E dentro deles estão todos os produtos resultantes, então, do trabalho dessas pessoas num determinado território, né? Seja por conta de uma matéria-prima em comum, ou uma área, o folclore do lugar, a cultura do local. Então, o artesanato é muito voltado à cultura local, né? E a esse trabalho manual. E geralmente o artesão, então, ele é uma profissão e ele vem aí buscar, então, recursos, né, realmente com o seu trabalho. E tem essa característica bem marcante que é esse trabalho manual. Então, pode sim ter o auxílio de ferramentas, mas é uma arte minuciosa e manualmente feita. Esses artesanatos, então, podem ser utensílios, né, objetos decorativos ou acessórios, enfim, decorativos, vestimentas, enfim. São as características daquele local, do povo que o produz, né? Como uma manifestação cultural, o artesanato, ele carrega características de identidade que são passadas aí de geração em geração, né? Como algo vivo. Então, esses conhecimentos, essas técnicas são passados dos avós para os filhos, para os netos e assim por diante. Como exemplo, eu trouxe esses utensílios, né, decorativos ali que são feitos de capim dourado. E ele é conhecido também como o ouro do cerrado brasileiro. Então, os artesãos acabam transformando, então, esse capim,
que tem essa característica muito bonita e dourado, em acessórios e utensílios para casa, itens decorativos. Então, é bem característico do cerrado brasileiro, coisa que a gente, por exemplo, no sul do Brasil, a gente já não vai ter acesso a esse capim. Então, esse artesanato é bem regional e cultural, né? Tem a ver com a cultura do povo que o produz. E o artista? Bom, mas quem faz o artesanato também não é um artista? Vamos ver aí o porquê. Quais são aí essas diferenças e semelhanças, né? O artista, ele faz, então, uma determinada atividade relacionada a alguma arte, né? Seja ela música, dança, pintura, fotografia. Tradicionalmente aí, esse conceito de arte expressa uma série de criações, né? Por exemplo, as mais artes clássicas conhecidas, pintura, escultura, dança, música, arquitetura, enfim. Mas o artista é aquele que vai colocar uma intenção, que vai produzir algo não necessariamente comercializável, como o artesão, tá? E como a arte ela não tem uma demanda, né, de uso para que ela aconteça, então não há uma utilidade tanto quanto um artesanato, talvez dizendo, mas ela não tem essa demanda tanto, né? Então, ela acaba representando as expressões do próprio artista, né? A interpretação dele de determinado objeto, de determinado lugar. E ela pode estar ligada, então, também ao território e à cultura, mas ela reflete aí muito mais o sentimento de quem a faz do que o próprio local e os costumes locais. Então, é mais a interpretação do artista, o olhar do artista para o mundo e não propriamente refletir aquela cultura local, tá? E também o artista, ele tem uma maior liberdade em relação às matérias-primas. Então, ele pode, por exemplo, aqui, um grafite, né, na rua, uma arte urbana. Então, são inúmeras as possibilidades, os materiais que ele acaba, então, fazendo parte, tá? E não tem essa necessidade de usar só os recursos que tem no local, né? Por exemplo, do capim dourado, que é lá da região do Cerrado. Então, não é tão específico. O artista, né, que produz essa arte, ele tem aí essa liberdade, né? E também não foca só na região, mas é algo mundial, né? Então, um brasileiro pode produzir alguma coisa que vai acabar aí se espalhando e divulgando pelo mundo afora. Em relação aí aos artesãos, os artistas são mais solitários na criação e na produção das suas peças, né, na grande maioria, mas também o seu alcance é bem maior, né, do que a própria comunidade. Como eu falei, uma pintura, uma obra pode, enfim, rodar o mundo todo em exposições, algo que o artesanato, enfim, acaba sendo mais local, né, mais dentro da comunidade. E a arte é mais global, então, que o artesanato, né? Mesmo quando ela representa ali características de um lugar, ela pode representar, trazer toda essa cultura, né, junto com ela, mas ela acaba mesmo assim sendo bem mais ampla do que só a sua comunidade, né? Aqui temos uma pintura bem interessante, de um artista chamado Seamus Way. Desculpem a pronúncia se não está correta. Mas esse artista, ele retrata ele mesmo em suas pinturas. Procurando mais imagens, mais trabalhos dele, tem, por exemplo, uma pintura dessa imagem, onde ele pinta, ele pintando, sabe? Uma cadeia. Então, ele vai criando pinturas sobre pinturas. É bem bacana. Então, aqui a gente vê que é algo voltado para o artista. Tem essa interpretação, tem essa vontade de expor algo diferente, né? De criar essa liberdade criativa talvez muito maior que do artesão. Isso, né, não quer dizer, por exemplo, que os artistas não têm um papel social territorial, né? Nesse sentido de estar na comunidade, de ter uma identidade cultural lá. Pelo contrário, né? Essa postura, às vezes, é muito mais política, né? Conseguindo aí apresentar questões sociais importantes também através da sua produção. Então, eles
os artistas, eles englobam temas mais diferenciados e vão expor isso de uma maneira artística, né? Por exemplo, a Guernica, do Pablo Picasso, onde vai representar o quê? De uma forma artística, utilizando elementos do cubismo, mas vai retratar ali os horrores da guerra e todas as dificuldades, então, daquele momento. Então, é uma maneira que o artista reproduz um determinado momento ou uma interpretação daquilo que ele vive. E já o designer é um conceito amplo que apresenta, então, um processo também de criação de produtos a partir da excelência técnica e estética, então, com o objetivo de solucionar problemas do dia a dia e agregar valor às peças. Um bom designer, ele entrega a melhor experiência possível para o usuário. Então, o designer entra a criação, entra a criatividade, o projeto, mas vem para algo útil, utilidade do dia a dia, né? Desenvolver produtos ou melhorar aquilo que se tem. Olha que legal, né? O curador Marcelo Dantas, ele acaba falando, né? Comparando arte e design numa fala bem legal. A arte é o design sem função. O design é a arte com função. Então, poxa, a função é aí o que distingue a arte e o design, né? Porque o design, ele tem essa produção artística, mas que vai gerar algo funcional, que precisa ter uma função. E a arte já tem o papel do design, da criação, mas não precisa necessariamente ter uma função. Então, é bacana, né, essa definição, então, do curador. Então, pensando em tudo isso, né, as diferenças entre design e arte são as suas intenções e o objetivo final, né? Que o design vai ter esse objetivo utilitário no final. Enquanto a arte propõe uma interpretação mais subjetiva, né, das suas obras, o design já é algo objetivo e onde as pessoas então podem entender e vir a utilizar, a comprar o produto ou o serviço apresentado, né? Ou uma propaganda, por exemplo, né, que foi feita através do designer. Então, a gente tem bem essa definição que o designer tem todo esse lado criativo, mas tem uma função, gera um produto, né? A arte, não que ela não tenha função, mas ela vem com essa interpretação, esse lado, essa liberdade artística. E o artesão, então, vai mais para a cultura, para a produção manual local, representando a sua cultura. Então, vejam, né? São ao mesmo tempo bem diferentes, mas todas envolvem essa criação, o uso de materiais diferenciados e trazendo, então, essa inovação, essa criatividade, essa construção. Muito bem, espero que vocês tenham aí percebido comigo essa diferenciação sutil, né, entre alguns dos profissionais aí, mas todos, né, envolvem a criação, a criatividade e, querendo ou não, são aí maneiras de se expressar e de fazer um trabalho bem bacana. Um abraço e até a próxima!